Nós vamos estudar a parábola dos talentos. E eu confesso, meus irmãos, que essa parábola, para mim, de uma forma muito pessoal, tem sido um consolo, tem sido algo extremamente providencial da parte de Deus, para que Ele fale comigo, e eu espero que Deus ele fale com você essa manhã também nessa parábola, que é uma parábola maravilhosa, uma parábola que fala sobre a volta de Jesus, e como nós devemos estar empenhados na obra e na missão que o Senhor nos dá. Então, quero te convidar a abrir a palavra de Deus, lá em Mateus 25, versículos 14 a 30. Mateus capítulo 25, de 14 a 30. E diz assim a palavra de Deus: Pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido os 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem, ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, louvado seja o seu nome. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos persuade, Pai, a confiar no Senhor, nos persuade a nos voltarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por ter sido edificados, Pai, nesta mensagem logo pela manhã, onde nós percebemos que no Senhor nós produzimos fruto, e só no Senhor, Deus, nós temos vida. E que nesse momento, Pai, de escola bíblica, o Senhor nos consagre, a fim de que saibamos mais do Senhor, aprendendo diretamente do Senhor, a fim de que sejamos também desafiados a viver uma vida de santidade, integridade, zelo e de amor ao Senhor, Deus. Louvado seja o seu nome, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o seu Santo Espírito abra o nosso coração, que essas palavras de vida eterna salte no nosso coração e que nós saiamos daqui, Pai, cada vez mais, com mais desejo, com mais vontade de te amar, Pai, não apenas aqui dentro, Pai, entre os irmãos, mas também lá fora, onde tantos precisam ainda ouvir do seu nome. Louvado seja o seu nome, nós oramos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós estamos estudando as parábolas, e os irmãos já estão, assim, já sabem decor e salteado o que é uma parábola, correto? A parábola, ela é um método de ensino, ela é uma figura de linguagem, onde nós vemos ali que Jesus ele utiliza desse estilo literário para ensinar princípios, para ensinar
coisas que não são de fácil compreensão, pelo menos naquele momento ali, onde, para quem ele provavelmente estava falando e quem o estava ouvindo, não compreendia de uma forma teológica, porque isso era muito exclusivista da parte dos fariseus, algo muito exclusivo da parte dos escribas, que fazia com que essas informações, as palavras e as verdades de Deus fossem então privadas de muitos aqueles que precisavam ouvir sobre o reino de Deus. E Jesus aqui então ele conta por meio de parábolas, princípios, o comportamento do Senhor, fala sobre as ações de Deus no mundo e os impactos que isso traz à nossa vida, e ele conta isso através de histórias, né, que trazem elementos da realidade, mas que não são necessariamente histórias reais, né? É o que nós chamamos ali de alegoria, né, que é diferente do simbolismo, embora os irmãos também saibam que o que é o símbolo, que representa então uma realidade. Jesus está contando uma alegoria para falar também sobre uma realidade, que é aqui por meio das parábolas. Então as parábolas elas transmitem uma mensagem simples. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou pedir ajuda com outro microfone, eu gosto de pedir sempre para os irmãos e o que os irmãos entenderam com esta parábola. É uma parábola muito conhecida, uma parábola que muitos irmãos, se eu pedisse aqui para vir contar essa parábola aqui na frente, saberiam contar essa parábola, mas eu queria ouvir dos irmãos, o que os irmãos entendem por esta parábola. Acho que o irmão pode falar de longe, que daí eu replico aqui no microfone para quem está nos ouvindo. Tem um som ambiente também, né? Verdade. Tem os microfones. Eu ouvi que você ia falar, ele. Eu acho interessante porque é uma parábola que reflete a questão de dinheiro, né? E eu sei que é para explicar outras coisas também, mas entra um entendimento aqui, porque a impressão que se dá que é o risco da questão da avareza, né? Você pegar o que tem, não se contentar com aquilo, querer multiplicar. E aqui Jesus usa esse ponto aí, justamente falando a respeito daqueles que não se preocuparam com isso, que enterrou o seu talento, e menosprezou aquele servo, né? E já que eles multiplicaram o seu talento, favoreceu, vamos dizer assim. O ponto de equilíbrio nessa passagem é interessante refletir, né? Porque se trata de um assunto delicado, a questão da avareza, que é tratada nos textos, da riqueza, da multiplicação, do não contentamento, mas ele traz um assunto interessante para refletir. Sim, interessante. Perfeito. Mais alguém quer fazer essa contribuição? Alguém? Mais alguém? Podemos dar continuidade, então. Então, Jesus aqui ele está na sua última semana, né? Essas parábolas que nós estamos vendo, as últimas que nós vimos agora em Mateus, estamos na última semana de Jesus, antes da sua crucificação. E Jesus estava aqui há cerca de 2 a 3 dias antes da sua traição, crucificação ali. E Jesus está falando, dentro do contexto aqui de Mateus 24 e 25, Jesus está elaborando e contando ali o seu sermão escatológico, né, sobre como que se daria as últimas coisas, né, a destruição do templo, aquilo que a gente vê bem no início de Mateus 24, sobre a destruição do templo e os sinais da vinda do Senhor. E é isso que os discípulos ali perguntam a Jesus, de uma forma muito particular, né, perguntam a Jesus no Monte das Oliveiras ali, quais seriam esses sinais, né, da queda do templo, da destruição do templo
e da sua volta gloriosa. Então, Jesus, em Mateus 24, ele conta ali todo o seu sermão escatológico, ele conta também algumas parábolas, como a parábola da figueira, a parábola do servo fiel e do servo mau, como que a gente já viu, né? A gente já viu também a comparação com um pai de família, né? Que ele está esperando ali o ladrão, né? Entrar na sua casa, então ele está atento. Os sinais que estariam ali junto com a volta gloriosa do Senhor Jesus, Jesus ele conta tudo isso por meio também de parábolas. E ele continua em Mateus 25, com a parábola das 10 virgens, é uma série de 3 aqui, seguindo sobre a vigilância e também falando sobre como nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Ele vai começar lá no capítulo 24, versículos 45, com a parábola do servo fiel e do servo mau, depois ele vai com a parábola das 10 virgens, e depois, por fim, ele já emenda a parábola dos talentos. Todos têm a ver com como nós devemos estar esperançosos, mas ao mesmo tempo diligentes no que diz respeito à volta de Jesus, né? Então Jesus, de uma forma muito parecida com a parábola das 10 virgens, ao mesmo tempo que existiam 5 virgens prudentes e 5 imprudentes, e Jesus deixa claro nessa parábola anterior que não basta você ser bem intencionado em cuidar dos recursos de Deus, em estar esperando ao Senhor, você precisa também estar preparado. A parábola dos talentos também fala sobre isso. Como nós devemos estarmos trabalhando enquanto nós esperamos a volta do Senhor. E nisso ele usa mais uma figura ali do contexto, que é o talento. E nós já falamos um pouco sobre o que é o talento aqui. O talento não é aquele sinônimo de dom, como a gente tem, costumeiramente nós aprendemos, né? Aqui nesse contexto. Quando a gente vê a palavra talento aqui, e dentro do seu contexto, normalmente está falando sobre uma o quê? Quantidade de dinheiro, muito bem, o Nicolas falou aqui, uma quantidade de dinheiro. Era uma forma ali de monetária, né? Era um valor monetário ali o talento. Então, quando nós vemos aqui o talento propriamente dito, ele provavelmente no Antigo Testamento ele varia. Entre alguns comentaristas varia eles falam o que é o talento. Pode ser uma pedra de ouro ali, de 34 quilos, outros vão falar que são de 60 quilos. Né? No Antigo Testamento era relacionado a isso. Mas no Novo Testamento, como o irmão Nicolas falou, era uma unidade monetária, né? Que era representado ali, a gente já viu isso lá naquela parábola do servo que foi muito mal em não perdoar, ele foi perdoado, mas não perdoou a dívida daquele que tinha uma dívida com ele. Lembram dessa parábola? Do servo incompassivo, lembram? Ele estava devendo 10.000 talentos para o seu senhor, e o outro estava devendo alguns denários, né? Então, 100 denários que lhe estavam devendo, e ele não perdoou, mesmo sendo perdoado. A gente viu nessa parábola. Então, um talento ali equivaleria a cerca de 20 anos de um salário. Enfim, essa informação ela nos fala sobre, é relevante para que nós entendamos o seguinte: Jesus está trazendo a figura de um Senhor que trata ali com 3 de seus servos e divide ali os seus talentos. São 8 talentos ao todo, né? 5, 2 e 1, né? 8 talentos entre seus servos ali. E nesse aspecto ele está, digamos, fazendo uma espécie de sociedade, confiando todos os seus bens para que aqueles servos, então, administrassem. E a gente já viu isso também, quando em algumas parábolas atrás, os servos que administravam, eles tinham uma função muito importante. Eles não eram quaisquer servos, eles tinham a responsabilidade de mordomia. Lembram que a gente falou sobre isso em algumas parábolas? Então, o servo que recebia essa autoridade de administrar os bens do seu senhor, ele tinha a responsabilidade de se comportar e também de administrar as coisas do seu senhor na ausência do seu senhor, né? Ou seja, ele tinha um acesso livre e total confiança do seu senhor. E aqui nós vemos que o senhor dessa parábola escolhe 3 servos para administrar os seus bens, né? Então,
a parábola dos talentos ensina que os servos devem se ocupar, então, durante a ausência do seu senhor. E essas duas parábolas que nós vimos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, mostram que devemos estar sempre alertas enquanto estamos esperando o Senhor Jesus voltar. Alguns podem até confundir essa parábola dos talentos com a parábola das 10 minas, que aparece lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. A gente ainda vai ver essa parábola, né? Que essa parábola ela se assemelha com a parábola dos talentos, embora elas não sejam tão idênticas assim, justamente por causa da estrutura que os evangelhos apresentam, além da própria finalidade que essas duas parábolas têm. Então, cremos que Jesus ensinou tanto a parábola dos talentos e a parábola das 10 minas em momentos diferentes. Essa informação é importante porque tem pessoas que, por serem evangelhos sinóticos, ou seja, que têm o mesmo ponto de vista, muitas vezes, porque Marcos ele foi a base para Mateus e para Lucas para escrever ali, né? Então, por isso que eles são muito parecidos, diferente de João. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, então pode ser que alguém comente que a parábola dos talentos e a parábola das 10 minas sejam a mesma, mas não, a gente percebe isso dentro do próprio contexto de cada evangelho e nós prestamos atenção aqui na parábola dos talentos, como ela sendo também explicada aqui. Talvez na notinha da sua Bíblia, dentro do título ali da perícope da parábola dos talentos, tem a referência ali de Lucas 19, provavelmente. Né? Talvez as Bíblias de estudo aí mostrem isso. Então, só para nós nos situarmos que essas duas parábolas elas são distintas, elas são diferentes uma das outras. Né? Voltando então a parábola dos talentos propriamente dito, nessa parábola nós devemos pensar em termos de como aqueles homens eles receberam a autoridade total do seu senhor. E aquele senhor ele conhecia muito bem os seus servos e os tratou como uma espécie de sócios em sua ausência. E ele tinha aprendido a reconhecer também a capacidade de cada um. Ou seja, o fulano ele tinha tal capacidade, por isso ele deu 5 talentos. No entanto, o ciclano ele tinha tal capacidade, então por isso ele recebeu 2 talentos. E o que recebeu 1 não era diferente dos outros 2, não. Ele recebeu conforme a sua capacidade, então distribuiu a riqueza dele ali a esses 3 e esperava que os 3 empregassem muito bem o seu dinheiro, de modo que quando o senhor daquela terra voltasse, pudesse então recompensá-los com a sua boa diligência, né? E assim dividiu ali conforme a capacidade de cada um, 5, 2 e 1 talento. Em troca, o Senhor poderia então recompensar adequadamente cada um. E como vimos nessa parábola, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, investiram os seus talentos, então cada um deles dobraram os seus talentos. Mas o que recebeu apenas 1, ele fez diferente. Ele foi extremamente negligente. Ele enterrou aquele dinheiro, mas aquilo ali não o tornava mais ou menos desculpável, por ele ter recebido só 1. Porque, como nós vimos ali no versículo 15, todos receberam de acordo com a capacidade de cada um deles. E, por isso, a quantidade era proporcionalmente igual para todos, de forma que todos receberam 100% de confiança do seu Senhor e estavam 100% aptos para administrar aquele dinheiro, aquela quantidade de dinheiro. Um era devidamente capacitado para cuidar de 5. O outro, na mesma proporção, era devidamente capacitado para cuidar de 2. Mas aquele que recebeu só 1 também era devidamente capacitado para cuidar de apenas 1. De forma que o que eles estavam nas mãos era igual, proporcionalmente igual entre eles. Por isso, a postura daquele que recebeu 1 talento deveria também ser a mesma dos outros 2. E como nós vimos ali, depois de muito tempo, aquele senhor ele volta e chamou os seus servos, então, para prestar contas. E o que receberam 5 e 2, como nós lemos aqui, a parábola é muito clara, né? A parábola ela é autoexplicativa, ela conta coisas que deixam muito evidente aquilo que Jesus está ensinando.
O que receberam 2 e 5 talentos, dobraram seus investimentos, e a resposta do Senhor foi equivalente à fidelidade dos servos. Olha só que interessante, e aqui nós percebemos 4 aspectos, tanto na resposta do Senhor para os servos bons, e também 4 aspectos na resposta que o Senhor deu para o servo mau e negligente. O Senhor, daqueles servos, para os que receberam 5 e 2 talentos, a resposta de generosidade dele ao exaltá-los, tinham quatro momentos ali. Primeiramente, ele elogia aqueles servos, ele elogia com muito bem, por exemplo, muito bem, né? Ele reconhecendo o excelente desempenho daqueles servos. Também o chama, coloca uma identidade sobre eles, que eles agora são servos bons e fiéis, não é verdade? É o que nós encontramos aqui no texto. E também, em terceiro, coloca então como responsável de muitas outras coisas, por muitas outras coisas. A gente percebe isso na resposta, né? Muito bem, servo bom e fiel, tanto um quanto para o outro, né? No versículo 21 e no versículo 23, né? A resposta é a mesma: você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei. Ou seja, agora ele é responsável por outras coisas, por muitas outras coisas. E depois, em quarto lugar, ele é convidado para se assentar à mesa do seu Senhor e celebrar com ele, então, ali o lucro, né? Dentro dessa parábola. E dessa forma, o Senhor, então, faz esses 4 aspectos. O elogio, coloca uma identidade, o responsabiliza por mais coisas e o chama para se alegrar junto com ele, se assentando à sua mesa, né? E o assentar-se ali à mesa implica em igualdade. Lembrando que o mordomo, ele era colocado os mesmos direitos e autoridades diante dos outros servos da casa. Quando os servos da casa olhavam para o mordomo, ali eles enxergavam um tipo, uma representação da mesma autoridade do Senhor daquela casa. Então agora ali, com mais responsabilidade, o Senhor chamando para participar da sua alegria, aquele Senhor estava reconhecendo nesses 2 servos, no que recebeu 5, no que recebeu 2 talentos, também estava o tornando iguais a ele, em participar junto com ele ali, né? E o Senhor, então, ele ficou bastante satisfeito quando o primeiro e o segundo servos ali mostraram diligência, mostraram cuidado, mostraram inteligência, mostraram, então, ali zelo por algo que, a princípio, não era deles, mas era do seu Senhor. Então, ele os louvou por tudo isso e os recompensou generosamente. O que não aconteceu com o terceiro servo. O terceiro servo se apresentou para prestar contas e o cenário foi totalmente diferente. Foi outra coisa que aconteceu. Em vez de devolver o dinheiro ali que havia sido confiado, como tinham feito os outros 2 primeiros, o servo ele começou a fazer um pequeno discurso. E olha só que interessante esse discurso desse terceiro servo, versículo 24 e versículo 25. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Antes ele não louvou o Senhor pela generosidade demonstrada. Antes ele descreveu seu Senhor como um homem rigoroso, que ceifava onde não havia semeado, que colhia onde não havia espalhado ali a semente, onde não havia plantado, né? E porque ele teve medo, talvez, de arriscar, que foi o que ele disse aqui, ele tinha cavado um buraco na terra, enterrado ali o dinheiro. Ele não usou aquele dinheiro de uma forma lucrativa. Ele não ousou também a investir e pedir para que os banqueiros administrassem aquele dinheiro no seu lugar, né? Ele não usou o talento de modo lucrativo, mas parecia esperar também palavras elogiosas, por ter pelo menos guardado aquela quantidade de dinheiro ali, então está devolvendo. E estão ali falando das características do seu Senhor. E de forma proposital, a gente percebe aqui, de forma proposital ele foi negligente, porque ele estava no mesmo convívio que os outros servos, ele não tomou a mesma postura dos outros servos. Ele, de uma forma intencional, ele foi lá e guardou, enterrou aquele talento. Então ele agiu dessa forma, muito provavelmente por duvidar
do Senhor, que o Senhor voltaria algum dia, lembrando que Jesus está contando isso dentro de um contexto sobre a sua volta, onde Jesus ele havia falado já sobre a apostasia, ele já havia falado sobre a falta de fé que haveria na terra, Jesus já havia contado tudo isso no sermão escatológico a partir de Mateus 24, e ele estava agora aplicando isso, demonstrando, contando de outras formas através de parábolas. Então, muito provavelmente, esse servo mau e negligente, ele não acreditou, ele duvidou que aquele senhor voltaria algum dia. Porque o texto nos fala que quando a volta, no versículo 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Então, existia talvez uma expectativa que talvez aquele senhor nunca mais voltasse. Por isso, aquele servo que ganhou 1 talento preferiu agir dessa forma. Então, ele age dessa forma, de uma forma intencional, duvidando, muito provavelmente, que aquele senhor não voltaria, e ainda ele mentiu e foi pego em contradição. Olha só que interessante. Isso qualificando o seu senhor. O versículo 24 e 25 que nós lemos, a gente vê como ele caracteriza o seu senhor, aquele servo. No entanto, o seu senhor ali, ele sabe, ele refuta essa argumentação já na sequência. Olha só o versículo 26. O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, o Senhor ele fala assim: você sabia então que eu era assim, não sabia? Então você preferiu então agir dessa forma. Você teve essa atitude deliberadamente. Se você realmente reconhecesse que eu era assim, você teria feito outra coisa. Você teria dado teus pulos aí para fazer o meu dinheiro lucrar. Nem que você tivesse entregue isso para especialistas que sabem investir dinheiro, tipo o pastor Patrick, lá, o banqueiro lá do... Né, pastor Patrick? Um grande investidor aqui da nossa igreja. Enfim, nós percebemos no texto que aquele homem foi refutado na hora pelo seu senhor. Aquele homem, ele deveria então ter tido uma outra postura. Por mais que ele não soubesse investir, ele deveria ter entregue para outros que sabiam investir. Então o servo ele foi julgado por suas próprias palavras. Ele não tinha como dar aquele migué. Ele não tinha como lançar ali, tipo, vou falar umas palavras bonitas, vou bajular o meu senhor aqui. Ele vai ver que eu vou entregar o dinheiro que é dele, está tudo tranquilo, ele foi generoso com os outros dois, vai estar tranquilo. Não, o Senhor ali o chama de servo mau e preguiçoso. Né? Então fala que ele foi displicente com aquilo que o Senhor, com aquela responsabilidade que o seu Senhor havia dado. Ele sabia que o seu Senhor esperava que seu servo se esforçasse ao máximo, e a resposta do seu Senhor, daquele homem lá, é uma fraca desculpa, né? E o Senhor responde de uma forma muito também objetiva, de uma forma muito parecida com a resposta dos servos bons e fiéis. Também em 4 aspectos. O primeiro é, palavras de louvor não podiam ser pronunciadas. Olha só, a identidade dele ali foi colocado como servo mau e preguiçoso. Também o Senhor o chama ali também por um reconhecimento de que ele estava mentindo, denunciando o seu pecado ali. E depois ali a gente critica ele pela preguiça e a falta de lealdade, né? A gente percebe ali que ele não estava nem um pouco interessado em, de qualquer maneira, fazer aquele dinheiro ser multiplicado, aquele dinheiro, né? E em quarto, ele mandou que se retirasse aquele servo da sua presença para sempre. E todas essas propriedades dos servos que também ele tinha, que ele poderia ter, também lhe foram tirados. Tudo lhe foi tirado. A gente vê isso até o final da parábola aqui, né? Então, aquele servo inútil, ele é chamado novamente, não apenas de servo mau e preguiçoso, mas ele é chamado lá no versículo 30 também de servo inútil. Forte, né? Forte. Jesus está contando isso dentro do contexto da sua volta. Ele está atrelando, os discípulos estavam entendendo que a volta de Jesus estava atrelada com a volta do Senhor dessa parábola. Que ao longo do tempo que o Senhor esteve ausente, os discípulos ali precisavam estar trabalhando também
naquilo que o Senhor havia ordenado que eles fizessem a todos. Então, nós percebemos que, junto com esses discípulos, que nós não devemos ser servos maus, preguiçosos e inúteis naquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então, aquele homem ele foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. É um jeito clássico de Jesus terminar suas parábolas escatológicas, né? Onde lançar nas trevas e ali há choro e há ranger de dentes. É a forma como Jesus também se identificava e falava que aquelas palavras não eram simplesmente parte da história que ele estava contando, eram palavras dele. Eram palavras onde ele estava falando ali o que de fato vai acontecer de uma forma literal ali. Vai ser lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. Alguma dúvida, meus irmãos? Antes de nós avançarmos para algumas outras interpretações aqui do que nós podemos ter e algumas aplicações dessa parábola em nossas vidas? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Então, bora continuar. Então, a parábola dos talentos, ela nos insere num conjunto desses ensinamentos de Jesus a respeito da sua volta. A gente tem falado isso ao longo dessa aula e ao longo também das últimas aulas. Da mesma forma que as damas de honra da parábola das 10 virgens esperavam um noivo, assim como os servos também deveriam receber um dinheiro do seu senhor, eles também deveriam estar trabalhando. Da mesma forma que as 10 virgens deveriam estar atentas, preparadas, os trabalhadores, os servos deveriam estar trabalhando e administrando os bens que são do seu senhor. Então a parábola ensina que durante a ausência de Jesus, se espera de nós, de mim, de você, que nós que seguimos a Jesus, que trabalhamos diligentemente com tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. E quando nós falamos de talentos, nós não estamos falando aqui simplesmente da questão monetária, não apenas dos recursos financeiros que nós recebemos pela graça, pela misericórdia do Senhor, mas com tudo. Jesus utiliza dessa figura de linguagem conhecida, que falava sobre administração, era a figura mais clara para administração e multiplicação, que era o dinheiro ali naquela época. Jesus utiliza dessa figura para nos mostrar que nós também recebemos a missão do Senhor e que nós devemos administrar essa missão da forma mais diligente possível. E quando eu falo missão, não estou me referindo apenas em ir e pregar o Evangelho, mas em tudo que o Senhor coloca em nossas mãos para administrarmos, inclusive o nosso tempo, inclusive os nossos recursos, inclusive as palavras que nós proferimos uns aos outros, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Tudo que nós recebemos do Senhor é graça do Senhor, e o Senhor nos dá para bem administrarmos esses talentos, por assim dizer, a fim de que o Senhor seja glorificado nisso tudo, reconhecendo que tudo é dele, reconhecendo que nada disso é nosso, mas se nós recebemos alguma coisa, é porque Ele nos ama, e Ele nos dá conforme a nossa capacidade, seja os nossos bens materiais, seja os nossos dotes, né, os nossos dons, nossos talentos no sentido mais subjetivo da palavra, né, o nosso talento musical, o nosso talento de fala, o nosso talento artístico, quais sejam eles. Tudo que nós recebemos, quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos que Deus nos deu várias oportunidades para administrarmos com diligência e com sabedoria e com inteligência, com estratégia, a fim de que também tudo isso reverbere para a glória do Senhor. Essa é a finalidade de todas as coisas. E isso também precisa estar atrelado à nossa prática evangelística, com certeza. Porque nós, ao mesmo tempo que estamos pregando, nós estamos anunciando, nós estamos proclamando quem é Jesus e sobre o Evangelho de Deus, as nossas obras nos acompanham. O nosso mover, o nosso existir acompanha tudo que nós fazemos. E nós precisamos também resplandecer quem é o Senhor Jesus e quem é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, em tudo em que nós fazemos e onde nós estamos atuando. E dessa forma, nós estaremos multiplicando os talentos, dentro da linguagem de Mateus 25, que o Senhor nos deu, para a honra e glória do seu nome. Nós somos considerados responsáveis pelo Senhor por ocasião da sua volta. E nisso a gente encontra aquele grande paradigma também, né? Os talentos são do Senhor, os talentos são dados por Ele,
mas também Ele nos responsabiliza por administrarmos os seus recursos, né? Dentro da soberania do Senhor, nós também somos responsáveis. A responsabilidade humana está dentro desta grande soberania do Senhor em nossas vidas também. E nós precisamos atuar de uma forma diligente com tudo que Ele nos dá, porque tudo é dele, não é verdade? Então Jesus ele deixa entender de uma forma muito clara que não são apenas palavras de um Senhor ali dessa parábola. Tudo isso são palavras dele e são suas próprias palavras se referindo ao dia do juízo. Então a parábola dos talentos foi primeiramente endereçado aos seus discípulos, e eles eram os únicos naquele momento a quem o evangelho lhes havia sido confiado, e a eles foram dito que pregassem arrependimento, perdão, em nome do Senhor Jesus, em todas as nações, e ao mesmo tempo empregando os seus recursos, empregando as suas qualidades, ali, as suas virtudes, em prol da propagação do evangelho no mundo. Mas esse também, o ensinamento dessa parábola não se limitava aos discípulos. Olha só que interessante. Isso vai também a nós, não apenas aos apóstolos, mas também a nós. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, vai falar assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É muito forte isso, é uma pergunta de retórica ali que o autor de Hebreus está nos trazendo. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? A resposta é: não vamos escapar. Se a gente negligenciar, a gente não vai escapar. Por isso é tão importante. Meus irmãos, entendam, andar com Jesus é um privilégio. Andar com Jesus deve fazer com que nós olhemos para tudo que o Senhor nos dá e vejamos isso como oportunidades de alegria para as nossas vidas também. Porque andar com Jesus é difícil, segundo a cultura do mundo, essa cultura que odeia Jesus, é difícil muitas vezes. Mas é um privilégio porque nós estamos com o Senhor a todo tempo. Porque a nossa vida, a nossa existência não se limita a esse plano apenas, a esse mundo material, mas também é o início de uma vida que vai durar eternamente. E nisso nós podemos nos alegrar no Senhor hoje. Nós não podemos entender como os recursos e as bênçãos que o Senhor nos dá como algo que deve ser vivida de qualquer forma, ou de uma forma meramente cultural ou nominal. Eu sou cristão, mas é porque minha família sempre foi, e eu vou na igreja porque faz parte da minha cultura, da minha rotina. Não, nós devemos administrar tudo que o Senhor nos dá para a honra e glória do seu nome. E nós devemos ter em mente a certeza e a clareza de que isso também é um privilégio. É bênção, é coisa boa. Jesus ele estava revelando isso para aqueles que não havia sido revelado ainda. Jesus ele conta os motivos das parábolas para que aqueles que são poucos instruídos, eles se soubessem ali, sabessem sobre as maravilhas que é viver no reino de Deus. E essas parábolas eram justamente para que o coração daqueles que se achavam muito entendidos se fechassem. Nós vimos isso lá em Mateus 13. E nós podemos perceber aqui que aquilo que Jesus nos ensina é para o nosso bem, é para que nós estejamos vigilantes, é para que nós também estejamos sempre prontos, esperando a volta gloriosa do Senhor Jesus, que é a nossa esperança. E nós devemos viver isso hoje. E através de todo o tempo, a igreja deve viver dessa forma, de uma forma diligente, que continua a falar, que continua a propagar o evangelho, que continua a empreender e a trabalhar no mundo, a viver no mundo para a glória do Senhor, trazendo o reino de justiça eterna, de uma forma que ainda não é perfeita, mas de uma forma intencional e verdadeira a esse mundo que tanto precisa de redenção, que tanto precisa de propósito, que tanto precisa de salvação. Nós, povo de Deus, devemos trabalhar com fé e sabendo que nós vamos colher imensa recompensa. Imensa recompensa. É claro que o nosso desejo não deve estar na recompensa. Nosso desejo não deve estar lá. A nossa alegria, percebam, os que receberam 5 e 2 talentos, eles tiveram a mesma postura, correto? Eles tiveram a mesma postura. Eles administraram bem os talentos do seu Senhor. E a fala deles foi algo muito semelhante. Que o Senhor me confiou 5 e 2 talentos, eis aqui outros 5 e 2 que ganhei. A alegria daqueles servos não estava em ter feito 10 ou 4 talentos agora. A alegria daqueles servos estava em ver a alegria do seu Senhor, no final das contas.
Na volta, quando daquele senhor àquela terra, a alegria daqueles servos estava a ver a satisfação do seu senhor. Não estava em ser simplesmente recompensado. Nossa, agora eu vou ser recompensado. Isso era um produto, isso era uma consequência em trabalhar diligentemente para o seu senhor. Porque a alegria deles estava em agradar o coração do seu senhor. Ou seja, quando nós trabalhamos, meus irmãos, no reino de Deus, a nossa alegria não deve estar nos nossos próprios benefícios. A nossa alegria deve estar em trazer a glória de Deus para o mundo, em sermos bênção de Deus no mundo, uns para os outros. A nossa alegria deve ser sempre a vontade de Deus. A nossa alegria deve ser sempre a satisfação do nosso Senhor, mesmo que isso nos deixe triste muitas vezes, mesmo que isso nos custe alguma coisa, mesmo que isso nos faça ser tentados em agir pela forma contrária, mas optando em agir pela forma como nós queremos agradar ao nosso Deus. A alegria do nosso Senhor deve ser a busca do nosso coração. A glória de Deus está vinculada a isso também. A glória de Deus está em fazer o nosso Deus contente conosco. E por isso nós devemos ser servos bons e fiéis. Servos que trabalham de uma forma que a todo custo querem ver a satisfação do nosso Deus. Esses servos não se preocuparam consigo mesmo ou com seus próprios interesses, pois o que eles tinham ali, na verdade, não eram deles. Não era deles, era do seu Senhor. E nenhum seguidor de Jesus pode jamais dizer que falta dons para o serviço. A gente sempre fala isso, né? Ah, mas eu não sei fazer tal coisa. Na verdade, presbítero Paulo, a gente faz vários apelos ao longo dos anos da igreja. Venha trabalhar em tal área. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei mexer no equipamento. Ah, mas eu não tenho talento para isso. Se Deus está nos chamando através desse organismo que é a igreja, Ele com certeza nos capacita. Lembram? Aqueles aqueles servos receberam tudo conforme a sua capacidade. E Ele continua a cuidar da gente. E se nós formos diligentes, bons e fiéis, esses talentos, eles são bem administrados e eles vão multiplicar. Pastor Tiago, por favor. Você, através do texto bíblico, está nos dizendo que se Deus tem nos dado talentos e capacitações e recursos deste mundo, e nós não estamos usando isso para o serviço do reino e para a edificação do reino de Deus, isso quer dizer, então, que isso é uma evidência da não transformação do nosso coração. E isso pode ser um indício de que nós estamos indo para o inferno. Ouso dizer que sim, mas porque a Bíblia fala. Não, eu aprendi com o pastor Tiago uma frase no seminário: não brigue comigo, brigue com a palavra de Deus, brigue com Deus que inspirou a Escritura. Com certeza, a Bíblia nos fala isso. Eu não estou usando aquilo que o Senhor me deu para servir o reino e trabalhar com excelência, e tenho demonstrado preguiça em não reproduzir aquilo que Deus tem me dado. Então isso é um indício que o meu coração não foi transformado pelo Evangelho. Eu estou indo para o inferno, é isso. É isso, a palavra de Deus nos fala isso muito claro. E Jesus estava nos últimos dias, então ele não podia ficar de 9 horas, não. Ele estava sendo bem objetivo aqui, né? O pastor André Aldo, ele citou um texto de Efésios 2:10, falando sobre as boas obras que nos foram predestinadas para que nós praticássemos, né? E essas boas obras implicam na nossa salvação. O texto de Efésios 2, no versículo 8, fala sobre a nossa salvação, que nós somos salvos pela graça por meio da fé, não por obras. O versículo 10 fala o porquê nós somos salvos, então, para a prática, então, de boas obras. Somos feitura do Senhor, para a prática dessas obras que foram separadas de antemão para que nós andássemos nela. Então, sim, de fato, a nossa salvação ela não é atrelada às obras, mas as obras é evidência. Vimos isso na devocional, os frutos não são produzidos por causa dos ramos, mas por causa da vida que sai da videira e que isso é expresso nos ramos. E a gente viu também na devocional que aquele ramo que não produz bom fruto é o quê? Podado, lançado fora, lançado no fogo. É isso. E Jesus está falando aqui, outras palavras para lançar no fogo, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger
de dentes. Então, a gente percebe isso de uma forma muito clara, que ao olharmos para nós, se nós estamos sendo maus, negligentes, preguiçosos, inúteis, nós estamos, sim, demonstrando que ainda nós não fomos transformados pela fé. Nós ainda não fomos transformados para que andássemos nessa novidade de vida. E nenhum seguidor de Jesus pode jamais dizer que não falta oportunidades, talentos, serviço dentro da igreja, no mundo. Como o pastor Tiago bem lembrou aqui, os recursos, até mesmo materiais, os recursos do mundo, Deus nos dá para administrarmos isso. Lembram quando a gente falou sobre a graça do Senhor, sobre como que ele nos... a graça comum que nós temos e recebemos do Senhor e participamos? O ar que nós respiramos, que os ímpios também usufruem, a natureza, os recursos materiais, né? Nós também recebemos isso, nós também podemos usufruir dessa graça comum que os ímpios usufruem, mas nós temos a graça especial. E a graça especial nos dá a responsabilidade sobre como nós administramos tudo, absolutamente tudo, até mesmo o nosso tempo. É importante falar isso. Muitas das vezes não se é falado que o tempo é um recurso de Deus também, né? É o nosso tempo. Não, o tempo também é de Deus. Até mesmo o nosso tempo precisa ser usado para a edificação do reino de Deus no mundo. E também é uma oportunidade para a alegria do Senhor. E Jesus, ele conhece a capacidade de cada um. E Ele vai dar proporcionalmente. O que cair na nossa mão, o que Deus ele colocar na nossa mão, ele é suficiente para nós trabalharmos. E isso também tem potencial de ser multiplicado, né? Por exemplo, vamos ver homens na Bíblia. Moisés. Moisés era alguém que não sabia falar direito. Muitos interpretam que ele era gago, outros falam que ele tinha língua presa, né? Língua presa, né, pastor? Como a gente falava, né? E Deus o usa e o capacita para conduzir um povo rebelde, cerca de 3 milhões de pessoas, por 40 anos. A gente vê pessoas extremamente incapacitadas, como, por exemplo, Davi. Davi, ele era o mais novo. Muito provavelmente, ali, ele não era nem considerado como parte da família. Quando nós vemos o profeta Samuel chamando Jessé e os seus filhos, ele não é nem cotado ali junto com os filhos. Mas foi Davi que Deus escolheu. Davi, ele não tinha nenhum mérito. E essa é a beleza da graça de Deus. Não existe mérito em nós. Existe um Deus que tem cuidado e capacitado cada um aqui conforme a sua vontade. O Santo Espírito nos empreende dons também conforme a capacidade de cada um, a fim de que a igreja também seja edificada. E Jesus, ele sabe, ele conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas isso nunca pode ser usado como desculpa para não trabalharmos no reino de Deus de uma forma diligente. Então, o ensino básico dessa parábola, resumindo, é que cada crente é dotado de dons diferentes, quanto à sua habilidade, quanto ao seu intelecto, quanto ao seu contexto, quanto à sua força física, quanto os ambientes onde ele pode estar, né? Às vezes você não vai ser usado para estar sendo um cientista, mas você pode estar sendo usado para ser um plantador de igrejas. Talvez você nunca vai ser usado para ser, sei lá, um arquiteto, mas Deus ele pode te usar para que você seja um bom médico. E nisso tudo você consegue resplandecer a graça e os dons de Deus que Ele te deu para que o reino de Deus continue sendo propagado na terra através da minha e da sua vida. Então, o reino de Deus no reino de Deus é esperado que cada um empregue plenamente os dons que recebeu. Meus irmãos, como eu falei no início, essa parábola ela tem falado muito comigo. E como que eu aplico isso na minha vida? Eu tento e eu preciso me ver sempre como servo que tem 2 talentos. Isso é algo muito pessoal. Aquele servo que recebeu 2 talentos, ele não era diferente do que recebeu 5. O que recebeu apenas 2, por mais que tenha sido menos, a alegria e a satisfação dele era ver a alegria e a satisfação do seu Senhor. Por mais que nós, muitas vezes, podemos ver outros que estão recebendo muito mais oportunidades, estão recebendo muito mais chances, e nós precisamos olhar para Deus e perceber que
a glória e a honra é dele, os recursos são dele, e nós precisamos nos ver como um servo bom e fiel, e devemos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, conforme a nossa capacidade. Isso é algo que eu preciso pregar ao meu coração. Isso é algo que nós precisamos pregar aos nossos corações, a fim de que nós sempre andemos em humildade com o nosso Deus, a fim de que nós sempre amemos a misericórdia, a fim de que nós sempre andemos em justiça diante do nosso Deus. Nós precisamos, a todo momento, entender e falar que tudo que temos, precisamos falar para nós mesmos, não é nosso. É por isso que nós não podemos ser negligentes. É por isso que nós devemos ser felizes, porque se Deus nos chamou para sermos seus servos, isso já é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na nossa vida. Porque nós e não outros? Porque Deus tem nos capacitado de tal forma, de uma forma pessoal, de uma forma intencional, a fim de que a nossa vida multiplique com aquilo que nós temos. Por que Deus tem feito isso? É porque Ele nos ama. Isso deve ser suficiente para o nosso coração. Isso deve ser suficiente para a nossa caminhada na fé. Isso deve consolar os nossos passos, mesmo quando tudo está dando errado. E mesmo quando tudo está dando certo também. A nossa satisfação e o nosso desejo deve ser sempre, sempre em ver a alegria e a satisfação do nosso Deus. Que nós sempre andemos dessa forma. Porque a parábola dos talentos nos fala sobre diligência, mas também nos fala sobre humildade. Nos fala sobre fidelidade. Nos fala sobre que ser bom de fato é obedecer aquilo que o nosso Deus nos fala. Não despreze o talento que Deus te deu. Não se enxergue inferior a outros irmãos. Não se enxergue inferior àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Se enxergue como alguém humilde, que foi chamado sem mérito algum para participar dessa grande comissão, para participar desse grande privilégio que é andar com o Senhor e administrar os recursos que são deles. Sempre se veja como um servo. Sempre se coloque na forma de servo. Porque Jesus, sendo Deus, voluntariamente tomou para si a forma de servo. E Ele nos ensina nele mesmo como nós devemos andar diante do nosso Deus. Amém? Perguntas, respostas, comentários? Daros, acho que eu vou levar... Preciso levar o microfone. Acho que eu vou replicar daqui, acho que é melhor. Daros. Sim. Que bom. E isso que você falou, Dário, sobre
postura de se autodefender do servo mau e negligente, falando sobre o seu senhor, né? Ele foi pego nessa... O Darius estava falando sobre isso, né? Para quem não estava ouvindo. Sobre ser uma mentira, ser um migué que ele estava dando ali no seu senhor, para dizer assim, olha, não, olha, eu sei que o senhor faz tudo isso, mas está aqui, ó, seja bonzinho comigo também, né? Olha para os meus méritos. Não era isso, né? Não se trata disso a salvação, né? O Senhor estava muito mais preocupado ali, e Jesus, sendo esse Senhor na parábola, ele estava muito mais preocupado com a intenção do coração daquele servo. E quando você aplicou isso para os fariseus, não está errado, tá? Está super certo. O contraste para o servo mau aqui, muitas vezes, eram aqueles que receberam alguma coisa muito importante e valiosa do seu Senhor, né? E foi negligente. Por exemplo, os judeus no Antigo Testamento receberam todas as promessas. Os fariseus, eles não entendiam que eles precisavam de salvação, né? Então eles estavam recebendo toda a lei, eles estavam recebendo um talento maravilhoso, só que eles foram negligentes com isso. Eles não aplicaram isso de uma forma que foi, digamos, em prol do reino de Deus e da satisfação do seu Senhor. Está corretíssima a interpretação nisso também. Isso daí é importante. Parabéns primeiro pela aula, tá? Deus abençoe, professor Narciso. Uma das coisas que eu sempre coloquei já e falei é que essa primeira parte tua de introdução eu nunca tinha ouvido dessa forma, em todos esses anos na igreja, como foi ela colocada. Eu sempre ouvia o fechamento, como você fez, né? Então, eles sempre se expressavam dizendo que você tem que ser talentoso lá no teu trabalho, talentoso na tua faculdade, no seu colégio, enfim, aonde você estiver, usando o talento que Deus te deu para poder falar da sua palavra, enfim. E depois vinha uma série de coisas que falavam sobre cargos na igreja, dos teus trabalhos que você assumia perante o Senhor. Pode ser como diácono, presbítero, enfim, uma série de coisas, focava mais nesses detalhes e se explicava muito bem tudo isso, né? Mas nunca focava bem como a gente tem que estar preparado para receber, para a vinda de Jesus, né? Então, dentro desta palavra que foi dada hoje e explicada, esta parábola, para mim realmente ficou muito bem explicada e entendida, pelo que eu já conhecia dela, mais o que foi colocado hoje. Então, só para esclarecer isso, inclusive colocando aquela mesma colocação que o Hélio fez, né, que é falando sobre monetariamente, dinheiro, né, de você poder saber usar e administrar, muitas vezes até o seu dinheiro, né? Você não sabe fazer isso, vive quebrado, né? Então não tem uma administração. Então é mais nesse sentido. Isso ficou muito bem explicado. Deus abençoe. É isso. O trabalho na igreja também está envolvido o nosso culto ao Senhor. Assim como o nosso trabalho lá na nossa empresa com o nosso chefe que é injusto muitas vezes. Assim como o nosso professor que persegue você na faculdade por ser cristão, você precisa ser fiel e diligente. É um desafio. A alegria dos servos está na alegria do seu Senhor, mesmo que isso custe a nossa tristeza, a nossa insatisfação, a nossa, muitas vezes, frustração. Né? Então, nós precisamos sempre olhar dessa forma. Isso inclui, claro, a questão financeira, a boa administração financeira da nossa casa, por que não? Tudo que o Senhor coloque em nossas mãos, tudo é uma oportunidade para nós trazermos a alegria e a satisfação do nosso Senhor. Tudo, absolutamente tudo, porque tudo é dele, tudo é dele. E Ele administra isso da forma como que ele quer. E saiba, reforçando, Ele faz isso conforme a nossa capacidade. Isso mostra a justiça de Deus também. Isso mostra o amor e o zelo de Deus pelas nossas vidas. E isso deve nos trazer, então, tranquilidade. O que nos deve deixar preocupados é se nós estamos sendo maus e negligentes.
Isso que deve trazer preocupação ao nosso coração. Será que, de fato, eu estou sendo bem diligente com aquilo que o Senhor tem me dado hoje para fazer? Pode ser o mínimo, pode ser, sei lá, consertar a janela que está parada há 6 meses lá na sua casa. Pode ser isso. Pode ser também limpar o chão da igreja no final do culto. Pode ser a oportunidade que está aparecendo na sua frente. E muitas vezes nós preferimos não fazer por causa do nosso orgulho. Isso não é para mim. Isso daí é demais, é pouco para mim. Não é isso. Deus, Ele nos coloca em uma situação onde nós precisamos, a todo momento, para nós vivermos bem, nós devemos buscar sempre, a todo momento, a satisfação do nosso Deus. Ele vai voltar, amém? Essa é uma parábola que nós acreditamos que Jesus vai voltar. E nós precisamos estar o quê? Preparados, trabalhando, diligentes, porque não vai ser uma surpresa para a gente. Nós vamos estar felizes quando o Senhor chegar, nós não vamos estar preocupados, nós vamos estar tranquilos nesse dia. Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Alguma coisa no YouTube? Não? É isso? Então é isso, gente. Que Deus assim nos abençoe. Eu queria pedir para o pastor Tiago, aproveitar a presença dele hoje aqui, para fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. E te louvamos, Deus, porque ao mesmo tempo em que nós somos encorajados pelo Senhor, com tudo o que o Senhor tem nos dado, para sermos zelosos e dedicados no serviço do Senhor, nós também ouvimos a respeito da recompensa que o Senhor nos dá. A recompensa da Tua graça, da Tua bondade, de reconhecer aquilo que fazemos, aqueles que são bons servos, aqueles que são fiéis servos, são reconhecidos pelo Senhor. Mas não apenas isso, Deus, nós também agradecemos o Senhor, porque ao sermos reconhecidos como bons servos, o Senhor nos dá ainda mais responsabilidades. E nós entendemos isso como uma ação da Tua graça. Mas também, Deus, sobretudo, a recompensa de desfrutarmos da alegria do Senhor, ao trabalharmos com dedicação, com zelo, utilizando aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos capacita para a boa obra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a Tua palavra e nos mostra que a verdade nos impulsiona ao serviço. A salvação nos impulsiona ao serviço. E nós pedimos, Deus, para que o Senhor encontre em nós servos bons e fiéis, servos que foram zelosos, dedicados no serviço do Senhor. Opera em nós a Tua palavra, age com graça e nos dá um bom domingo na Tua presença, para que nós possamos servir o Senhor com alegria. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.